Saint Seiya Episódio 0 é um mangá canônico de Cavaleiros do Zodíaco que nos conta o que aconteceu há 13 anos no Santuário. Hoje, aqui no Star Hill, temos um vídeo especial repassando uma a uma as páginas desse episódio revelador. O capítulo começa com uma estrela cadente que anuncia o regresso da deusa Atena à Terra. Tal como se indica, se passaram mais de 200 anos desde a Guerra Santa anterior, porque a volta de Atena só pode significar uma coisa. Uma nova batalha contra Hades terá seu lugar dentro de pouco, e é o momento em que o santuário se prepara. Vemos a seguir o mestre Xion e os Cavaleiros de Ouro que se reúnem em frente da estátua de Atena para a chegada da deusa. Este é um momento épico. Talvez seja um dos momentos em que podemos ver todos os Cavaleiros de Ouro ativos reunidos. Com certeza, teria sido ainda mais marcante se Doko também aparecesse. Mas mais uma vez, confirmamos que para o Cavaleiro de Libra, sua designação de vigiar o selo dos espectros é a mais importante. E não pode se mover de seu lugar, nem mesmo para presenciar o nascimento de Atena. Xion diz aos demais Cavaleiros de Ouro que a batalha contra Hades começará em breve, e que eles devem se preparar para estarem prontos quando chegar a hora. Isto se aplica especialmente aos cavaleiros mais jovens, como Mu, Shaka, Miro e Camus, que acabaram de se tornar Cavaleiros de Ouro, e na verdade ainda estão em treinamento, apesar de já terem recebido suas armaduras. O mestre começa a declarar que, apesar de tudo, é velho demais e inapto para liderar o exército de Atena na guerra, e que deve escolher um sucessor entre os Cavaleiros de Ouro. Shura se levanta e diz ao mestre que ninguém é mais adequado para sucedê-lo do que Saga ou Aioros. Vemos então a reação de cada um deles à opinião do companheiro. Por que Shura é quem toma a palavra? A resposta é muito simples. Embora todos os Cavaleiros de Ouro, incluindo Aioros e Saga, sejam muito jovens, depois de ambos, Shura é o mais velho. Então, de alguma forma, ele sente que tem autoridade para falar em nome de seus companheiros. O Santo de Capricórnio continua a destacar as qualidades de seus dois candidatos, enfatizando sua coragem, benevolência e sabedoria. Xion reage às palavras de Shura dizendo que já sabe de tudo isso, ao que este se desculpa, alegando ter falado demais. Após a interrupção de Shura, o mestre explica que fará a sua escolha o mais rápido possível e que espera que, uma vez escolhido o sucessor, este tenha o apoio de todos. Em seguida, um sim unânime é ouvido. Mais tarde, no Templo de Gêmeos, Saga sofre um pesadelo, onde ambas as partes de sua personalidade se chocam, embora pareça que a parte maligna esteja assumindo o controle. Perturbado com o que acabara de ver em sua mente, Saga acorda confuso com o ocorrido. É então que Aioros aparece e pergunta por que ele está nessa condição, surpreso que alguém como Saga pareça tão angustiado sem motivo aparente. No entanto, Saga foge do assunto porque, como veremos mais adiante, ele respeita tanto Aioros que não ousa lhe contar sobre o mal que lhe aflige. Como tudo parece bem, Aioros explica a Saga por que veio. A surpresa vem quando Aioros revela que pretende recomendar Saga como novo mestre, o que demonstra que o respeito entre os dois é mútuo, já que o Cavaleiro de Sagitário considera Saga superior a ele em coragem, sabedoria e poder. E que, acima de tudo, a bondade de Saga é incomparável dentro do santuário. Soma-se a isso o carinho e respeito que ele desfruta dos habitantes da cidade e do santuário, fato que me lembra o que foi dito sobre o mestre na série clássica, quando Saga já havia assumido essa posição. No entanto, Saga está ciente de que seu coração não é puro e diz a Aioros que ele está errado, porque ele é alguém mais adequado para ser nomeado mestre.
o que é realmente notável, porque vemos um Saga que ainda está lutando para que seu lado bom domine sua personalidade, e confirma que ele não enlouqueceu quando Aiorus foi escolhido mestre, mas que sua doença o atormentava há muito tempo, já que ele sofria de um problema de dupla personalidade, e a escolha de Aiorus foi apenas a gota d'água que deu lugar a seu lado maligno se tornando dominante. Após deixar Aiorus no Templo de Gêmeos e longe do santuário, Saga continua a sofrer com o mal que luta para emergir de dentro dele. E é nesse momento que vemos pela primeira vez uma imagem do seu outro eu através de um reflexo na água. Ele lhe diz que chegou a hora de sua verdadeira natureza ser revelada e o questiona sobre o que ele poderia ganhar protegendo Athena e os humanos, incutindo em si a ideia de tomar o lugar do mestre para escravizar os humanos e rivalizar com o poder de deuses como Hades e Poseidon. Neste ponto é necessário fazer uma pausa, pois surgem alguns detalhes dignos de análise. Primeiramente, podemos notar a grande maldade que se destaca na contraparte de Saga, pois ele deseja assassinar o mestre para tomar o seu lugar, quando, até onde se sabe, o próprio Aiorus se afastaria para que Saga pudesse ser eleito mestre. Portanto, se fosse esse o caso, não haveria necessidade de matar o pontífice. Entretanto, a maldade de seu lado maligno é tão grande que ele prefere agir da forma mais violenta possível. De qualquer forma, como segundo ponto a destacar, percebemos que o lado bondoso de Saga impediu que todas as intenções de seu lado maligno se concretizassem. Como podemos ver, o lado maligno de Saga buscava escravizar a humanidade. No entanto, quando lemos a história clássica, de forma alguma Saga buscava conquistar o mundo. Em vez disso, ele assumiu o controle do santuário para proteger melhor a Terra dos ataques de Poseidon e Hades, pois acreditava que Athena não seria forte o suficiente para essa tarefa. Continuando com a história que estamos analisando, a cena avança no tempo após a nomeação de Aiorus como o próximo mestre, e nos coloca em Star Hill. Não no canal, é claro. Já estamos todos lá. Me refiro ao lugar dentro do santuário, a qual apenas o representante de Athena na Terra tem acesso. Infelizmente, não nos são mostradas cenas de luta entre Xion e Saga. Vemos apenas o momento em que o mestre morre nas mãos deste último. Agora, embora isso possa ser um pouco decepcionante para alguns, não deveria ser tanto, pois na realidade, sabemos que Saga ataca Xion inesperadamente, e mesmo que ele tivesse resistido devido à sua idade, não teria sido páreo para o Santo de Gêmeos. Então, da minha perspectiva, não estamos perdendo muito por não termos cenas de lutas deles. Depois de matar o mestre, com o cabelo agora de uma cor diferente, Saga fala com o cadáver de Xion, dizendo-lhe que seu erro foi ter escolhido Aiorus e que agora ele governará o mundo em vez de Athena. A parte maligna de Saga finalmente assumiu o controle. De volta ao santuário, vemos os jovens Cavaleiros de Ouro se despedindo. Como mencionei no início, eles ainda estão em treinamento. Mu toma a palavra dizendo que apesar de terem sido escolhidos como Cavaleiros de Ouro, ainda lhes falta experiência e Aioria acrescenta explicando que eles partirão para aperfeiçoar suas técnicas, pois lembre que eles já deveriam estar se preparando para a batalha contra Hades. Ainda que, se pensarmos bem, parece que se preocuparam excessivamente, já que a Guerra Santa levou mais 13 anos para começar. No entanto, nunca é demais ser cauteloso. Finalmente, Miro diz a Aiorus e Shura que assim que retornarem, poderão ajudar na luta como verdadeiros Cavaleiros de Ouro. É impressionante que nesta série de diálogos, Shaka permaneça em silêncio, e o vemos com os olhos fechados desde então. Sabemos que isso tem um propósito para gerenciar seu cosmo, mas o fato dele permanecer em silêncio me lembra um pouco do que seu antecessor, Shishima de Virgem, fazia. Ficar em silêncio para acumular seu cosmo, o que é em si semelhante ao que Shaka faz ao não abrir os olhos, privando-se do uso de um dos seus sentidos para aumentar seu poder. Antes de se separarem, Mu pergunta a Aiorus se ele sabe que Saga está desaparecido há vários dias,
Aioros responde que também não sabe de nada, mas está confiante de que retornará em breve devido ao tipo de homem que ele é. Shura diz para eles não se preocuparem com isso e se concentrarem apenas no treinamento. Os pequenos Cavaleiros de Ouro assentem e vão embora. À distância, podemos ver os 2 Cavaleiros de Ouro restantes que não se importam com toda a conversa. Afrodite pergunta à Máscara da Morte o que ele pensa sobre a ausência de Saga, ao que seu companheiro responde que não se importa e que, na realidade, não está preocupado com a batalha, revelando que tudo o que lhe importa é o seu próprio ganho pessoal, disposto a ficar do lado que tiver a maior vantagem. Depois disso, a história avança mais uma vez. Chegamos ao momento em que Saga, agora no lugar do mestre, tenta matar Athena com a adaga. Neste momento, Aioros aparece para detê-lo, repreendendo-o por suas ações. Saga lhe diz para não atrapalhar e na luta sua máscara cai no chão. Aioros reage com surpresa ao ver o rosto escondido por trás dela. Saga percebe que foi visto e o ataca de frente, enquanto Aioros cobre a pequena Athena com seu corpo, deixando-o gravemente ferido. Mesmo assim, ele consegue escapar do quarto do patriarca, mas Saga alerta os cavaleiros sobre a suposta traição de Aioros, acusando-o de ter sequestrado a própria Athena. Por sua vez, Aioros se pergunta se o homem que viu era Saga, pois apesar da semelhança, a cor do seu cabelo era diferente. De qualquer forma, ele se pergunta qual seria o motivo para querer matar Athena. Enquanto desce as escadas em direção ao templo de peixes, ele corajosamente diz à pequena deusa que a protegerá mesmo que isso lhe custe a vida. Enquanto isso, a bondade de Saga tenta retornar, e seu sofrimento é mais do que evidente. Atormentado, ele pede desculpas a Aioros e entre lágrimas lamenta ter sido ele quem viu seu outro coração. Depois disso, e cheio de frustração, ele exclama que mesmo que o Cavaleiro de Sagitário tenha conseguido escapar dos aposentos do mestre, ainda existem 3 Cavaleiros de Ouro no santuário: Peixes, Capricórnio e Câncer, os quais ele não conseguirá derrotar com o seu corpo ferido e segurando a Athena ao mesmo tempo. Aioros segue apressado em direção ao Templo dos Peixes Gêmeos, para sua iminente batalha contra Afrodite. E essa foi a análise do primeiro capítulo de Saint Seiya Episódio 0. O que você achou da história? Gostou ou ficou decepcionado? Deixe a sua opinião na seção de comentários e lembre-se que analisaremos o próximo capítulo em breve. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever para que o YouTube possa lhe avisar quando eu publicar este e outros vídeos. Também, não se esqueçam de curtir e, se possível, compartilhar o vídeo nos seus grupos ou redes sociais para que ele alcance mais fãs de Saint Seiya e o canal continue crescendo. Eu sou o Cal e nos vemos na próxima vez aqui no Star Hill, o seu canal dos Cavaleiros do Zodíaco.